desse processo, dessa decisão de agora? Nós já tínhamos anteriormente uma decisão lá da relatoria do ministro César Peluso, que anulou um habeas corpus de um acusado que havia cometido um homicídio. Exatamente. Culposo. E agora nós temos uma sinalização de que este assunto da videoconferência tem que ser tratado por legislação federal. É bom que se diga o seguinte: a legislação que eu havia mencionado no bloco anterior, a 11.419, não trata do uso da videoconferência. Daí nós temos hoje 3 projetos de lei em tramitação sobre este tema, que requer a necessidade de uma lei federal. Então nós temos que afastar a possibilidade, segundo o Supremo, de que um determinado estado possa criar uma legislação específica sobre o tema, ou que esse tema venha a ser tratado como uma norma de organização judiciária. Nesse ponto, doutor a discussão, Manel, a discussão no Supremo Tribunal Federal deu-se num score de 9 votos a 1, no entendimento... Voto vencido da ministra Ellen? Exatamente, o voto vencido da ministra Ellen, entendendo que a questão era meramente procedimental e que poderia, sim, ser regulamentado por lei estadual. O ministro de Direito sustentou que era regra de processo e que, em sendo regra de processo, a necessidade, por previsão constitucional, de competência privativa e exclusiva da União para, naturalmente, alterar, se assim fosse, o artigo 185 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque o artigo 185 prevê exatamente essa possibilidade, esse direito do réu de estar presente, um juiz, na presença física de um juiz, o juiz tem que estar presente fisicamente para que ele tenha o direito, garantido o direito da livre expressão na construção da sua autodefesa. Nós temos hoje um interrogatório, posteriormente à Lei 10.792, que tomou uma feição muito, à luz da Constituição Federal, tomou uma feição de autodefesa. Você tem um interrogatório hoje dividido em 2 partes. Primeiro, você levanta situações, num primeiro momento do interrogatório, de circunstâncias pessoais do cidadão. É aquilo que a gente chama do perfil psicossocial do cidadão. E numa segunda parte, realmente as circunstâncias do fato, são as provas que circundaram aquele fato que está em apuração, naturalmente, dizer, sobre a pecha essa da definição do perfil do acusado não depende apenas de uma audiência, de um contato de 1 hora, de 2 horas, seja lá o que for, do juiz com o réu. Eu tenho uma crítica pessoal e tenho uma reflexão pessoal sobre o tema. Aliás, sendo, como disse, juiz há 16 anos e boa parte desse tempo dedicado à justiça criminal, eu acho que todo processo brasileiro, e lamentei muito quando veio a Lei 10.792, flexibilizando a questão do exame criminológico, eu acho que todo processo penal brasileiro deveria iniciar-se com um exame criminológico do cidadão. Porque o juiz, quando vai proferir a sentença, no ato mais grave que ele produz no processo penal, que é a sentença, ele faz, à luz do artigo 59 do Código Penal, ele faz um exame aprofundado, você veja bem, da questão da personalidade, da conduta do cidadão acusado. Quer dizer, são situações que o juiz tem dificuldade de apontar e de reconhecer, porque eu, por exemplo, não tenho preparo do ponto de vista técnico sobre psicologia, sobre assistência social, sobre serviço social, para dizer, esse cidadão tem essa ou aquela personalidade, tem essa ou aquela conduta. Faz-se isso muito, e eu acho que de forma um tanto quanto comprometida, sobre aspectos que estão no processo, mas não sob o ponto de vista técnico da psicologia do serviço social. Doutor Alexandre, do ponto de vista dos advogados, de uma maneira geral, o projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado atende bem essa necessidade dessa modernização, desse acatamento da videoconferência? Eu acho que a redação atual ela foi aperfeiçoada de modo a assegurar a necessidade da presença de um representante do Ministério Público, de um defensor e até mesmo de um oficial de justiça, e que se estabeleceu também padrões mínimos de utilização de instrumentos de comunicação, de interatividade durante a tomada desse ato. A indagação que temos é saber se num país com tantos contrastes como o nosso, se nós vamos ter a mesma benesse de uma Secretaria de Segurança Social
teve aqui junto com o Tribunal de Justiça para poder fornecer a mesma estrutura que a lei não esteja em vigor, mas que na prática possa não estar sendo cumprida na íntegra. Então essa que é a dúvida que paira. Eu acredito que o custo desses equipamentos, com o tempo, isso vai se tornar trivial na medida que nós estamos utilizando isso em larga escala. O projeto prevê, por exemplo, se o réu poderá optar ou não pela videoconferência, ou a decisão é do juiz? A decisão é do juiz e deverá ser feita de maneira fundamentada. Não vai se tornar uma regra, Sim. Manuel. São situações, por exemplo, eu exemplifico sempre com a situação Fernandinho Beiramar. Se encontra cautelado no Presídio Federal de Campo Grande. Boa parte dos processos dele se encontram ainda em tramitação no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras unidades da Federação. Os deslocamentos do Fernandinho Beiramar, tem sido uma praxe, ele utiliza sempre de um expediente que é previsto constitucional e legalmente, que é do silêncio, diante do juiz. Esses deslocamentos têm custado aos cofres públicos, a nós, que pagamos os impostos, R$70 mil em média a cada deslocamento. Quer dizer, feito pela videoaudiência, pelo projeto que está no Congresso Nacional, está garantido o direito da entrevista, isso está muito bem delineado no projeto, quer dizer, ele vai poder se entrevistar previamente com o advogado, que é um direito, terá uma linha telefônica exclusiva durante a realização do ato para que ele comunique com a sua defesa. A defesa estará, naturalmente, na presença do juiz e um assistente jurídico deverá estar no presídio. Essa sala onde vai se realizar a audiência, exatamente, deverá estar com a presença. Hoje, inclusive, pelo que o senhor disse, o que tem acontecido é que faz-se todo aquele aparato para transportá-lo e ele chega lá e ele fica calado. Exatamente. A realidade tem sido essa. E utilizando de um direito, como eu estou dizendo. Mas isso custa caro. Eu acho que nós temos que entender o seguinte, nós estamos num processo de transição. Então, se nós não conseguimos fazer com que todos os atos que eram praticados de forma presencial possam já ser efetivados, pelo menos alguns deles, somente em relação às precatórias, gradativamente passarão a ser. Perfeito. Nós vamos a mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o bloco final.